algo está acontecendo nessa noite. Amém? Nós vamos dar início nessa noite a uma nova série de mensagens que eu tenho a convicção, a certeza de que o Senhor vai trazer um alinhamento, um pensamento diferente sobre as nossas vidas. Amém? Então a gente vai começar a falar vivendo a fé. Vivendo a fé. E eu creio que será impactante o que vai acontecer nesses dias, neste lugar. Sabe, eu creio que Deus nos dá a fé por um único motivo. Um único motivo, sim. Não é para você conquistar, não é para você ser vencedor, até mesmo porque você já é mais do que vencedor. Mas Deus nos dá a fé com o intuito que nós tenhamos um relacionamento com Ele real e verdadeiro. Ele ativa a nossa fé dentro desse relacionamento com Ele. E se relacionamos com Ele, é ter um relacionamento de pai para filho. Eu creio que não é de varde que Jesus morreu na cruz. Só que às vezes nós estamos, eu escutava algo e me impactou, às vezes a gente está querendo remendar o véu que já se rasgou. Quando a gente não entende que o véu se rasgou para que nós tivéssemos acesso a Ele. Então Ele nos dá a fé justamente para que nós venhamos a ter esse relacionamento de fé com Ele. E a partir desse relacionamento, nós suportarmos viver em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos temporais, em meio aos problemas, e por que não dizer, em meio às percas. Porque quando a gente tem esse relacionamento de fé com Ele, e esse relacionamento é baseado em fé, porque eu acredito naquilo que eu estou vivendo com Ele, não é qualquer coisa que vai me tirar daquele lugar de fé, não é qualquer temporal, não é qualquer vento, não é qualquer problema que vai me tirar. Por quê? Porque a minha fé está estabelecida no meu relacionamento com Ele. Você consegue entender isso? Então, porque a nossa fé não está baseado naquilo que acontece, mas no nosso relacionamento com Ele em meio à tempestade. O problema é que tudo que a gente mais ouve nesses dias é que você não vai ter problema. É que você não vai ter dificuldade, é que você vai caminhar com Jesus e você não vai ter problema. Engano seu, meu querido. Andar com Jesus é você ter problemas também. Andar com Jesus é você olhar para o problema, mas falar, tem você na minha vida, né? Mas você não sabe o problema, o tamanho do meu Deus. O relacionamento que eu tenho com Ele, esse problema não abala, não me abala. Então, o problema maior é que a gente pensa que a gente nunca vai ter problema. E muitos que a gente ouve, muitas pregações, é justamente isso, você venha para Jesus, porque Jesus vai resolver o teu problema, vai acabar a tempestade. Mas será que Jesus só quer acabar com a tempestade? Ou será que Ele quer que nós vivamos e aprendamos a viver em meio à tempestade e entender que, se for permissão dEle, é Ele que está no governo e no controle? Então, a partir disso daí, nós temos que avaliar o nosso tipo de fé. Qual o tipo de fé que eu tenho? Será que a minha fé hoje é saber que a tempestade está vindo e eu já quero que o Senhor não permita que essa fé chegue? Está vindo uma tempestade, está amarrado em nome de Jesus. Será que é isso que o Senhor quer das nossas vidas? Será que nós só vamos usar o nosso relacionamento, o nosso próprio Deus para isso?
Ou será que em meio a essa tempestade se levanta um homem e uma mulher adoradora que sabe, que tem compromisso, que tem intimidade com o Senhor? A tempestade está vindo, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e eu vivo, e eu vou estar vivendo a fé em meio à tempestade. Eu vou estar vivendo, eu vou estar correspondendo ao meu Deus dentro dessa tempestade. Sabe o problema é que muitas das vezes, né, a gente tem fé para receber, a gente tem fé, né, para várias coisas da nossa vida, mas a gente não tem fé, às vezes, para estar posicionado em meio à tempestade. E a tempestade é algo ruim? Deus pode evitar a tempestade? Pode. Deus pode evitar, Deus pode não permitir que a tempestade chegue à tua casa. Mas às vezes é permissão dele que a tempestade chegue, para ver qual é o nosso posicionamento diante de tudo aquilo ali. Lembra de Paulo e Silas, Atos 16? Estão caminhando numa determinada cidade, daqui a pouco uma menina na qual dava valores, dava lucros por adivinhação aos seus senhores, e aquela moça começa a falar para Paulo e Silas, né, quem eram esses homens de Deus, começam a encher o seu ego. Mas em determinado momento Paulo pode parar com isso, Dani, que o que você está falando não condiz com o que eu vim fazer no meu relacionamento com Deus. O problema é que às vezes essas coisas vêm apontando o dedo para o nosso relacionamento com Deus, e às vezes a gente aceita, essa apontação de dedo. Isso às vezes inflama até o nosso ego. Realmente, né, eu sou um homem de Deus. Mas quando aparece a tempestade, quando aparece a dificuldade, a gente está amarrado, não quero nem saber, não vou viver isso. Mas o que nós vamos meditar nessa noite é justamente isso, vivendo em fé, e talvez em meio à tempestade. E Paulo e Silas caminham, e diante daquela situação eles repreendem o demônio, e eles acabam sendo presos por aqueles donos daquela moça que era adivinha. Eles vão para a cadeia, e antes de ir para as cadeias eles são açoitados, eles batem neles. Mas sabe o que mudou na vida deles ao apanharem? Nada. Eles saem daquela situação, são presos, são jogados num cárcere. Vai dizer que eles são acorrentados ao meio, às colunas. Mas só quem sabe, que vive em fé, é capaz de nos mostrar o que eles estão vivendo, em meio àquele temporal, em meio àquela tempestade. Eles acabam, né, ali naquele momento começam a adorar ao Senhor, e é por isso que eu falei que mudou algo aqui, alguma configuração o Senhor mudou. A adoração começou a chegar com um cheiro suave às narinas do Senhor, e a Bíblia vai dizer que à meia-noite um terremoto aconteceu naquele lugar, e o terremoto naquele lugar abriu todas as algemas, tirou eles daqueles cárceres que eles estavam. Agora vai me dizer uma coisa, o temporal foi coisa ruim para aquelas pessoas? Um temporal que está vindo na sua vida, para te abrir portas, para te abrir as correntes que estavam te prendendo, foi coisa ruim? Mas se eles decidem a não viver aquilo ali, não ir para a prisão, e você vai ver a continuidade, Paulo vai se revelar quem ele era, que ele não precisava estar naquele lugar. Mas se eles realmente desistissem do que estavam a passar naquele lugar, não vivessem a sua fé, ia mudar? A Bíblia vai continuar a história e vai dizer que a partir daquele momento, aquele homem que cuidava deles, vai ver eles todos soltos ali, e ele vai falar
vai pedir uma luz e vai falar o que estava acontecendo naquele lugar. E naquela hora ele puxa a sua espada e vai querer se matar, porque o que tinha acontecido, para os olhos daquele que estava olhando de fora, era terrível. Mas quem estava vivendo em fé vai ver que aquilo serviu para abrir portas. E naquele momento, aquele homem vai querer se matar, e ele vai falar, e Paulo vai falar, não te faça nada. Não te faça nada, porque estamos todos aqui. Podemos sair? Podemos. Mas nós não queremos, porque o que nós estamos vivendo aqui é melhor do que viver lá fora. Mas às vezes a gente foge desses confrontos, a gente foge desses lugares, a gente foge desses confrontos, desses lugares onde tem terremoto. Por quê? Porque para nós é mais cômodo. Sabe, eu vinha para cá e o Espírito Santo ministrava isso no meu coração, porque às vezes a gente foge do confronto, a gente quer viver mais tranquilo. A gente não quer viver nesses lugares, nesses ambientes. A gente não quer ser um cristão que tem postura de cristão. Porque para nós é mais fácil aceitar o que os outros estão falando, do que a gente se posicionar naquilo que a gente acredita. E o que eu quero meditar nessa noite com vocês é justamente no livro de Jonas. Mas daí você vai me falar, puxa, você vai falar de alguém que estava vivendo a fé, mas você vai falar de Jonas, alguém que fugiu do seu propósito. E sabe, para a gente entender, né, o que é viver no sobrenatural, ou vivenciar, ou estar vivendo a fé verdadeira, a gente vai precisar justamente sair de um lugar chamado porão, na qual muitas das vezes, muitos de nós está enfiado, e não decide sair desse lugar chamado porão. Você que achou aí, diz um amém. Jonas, a gente vai estar lendo a partir dos 2 ali. 1, perdão. Jonas capítulo 1, 2, a gente vai estar lendo algumas passagens aqui, não vou ler todo ele ali. Amém? Todos acharam aí? Jonas 1, vamos estar lendo 2 ali. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deixa aberto aí, a gente vai lendo aí, passo a passo aí. Dispõe-te e vai a uma cidade chamada Nínive. Repare que Jonas aqui tinha uma palavra. A gente falou muito nisso essa semana, a gente está falando muito de palavra, de Deus, da palavra. Jonas tinha uma palavra, tinha um encargo aqui. Se disponha e vai para a cidade de Nínive. Vai para essa cidade na qual eu estou te mandando você ir, porque a maldade desse povo subiu às minhas narinas. E a partir desse momento, há uma decisão na vida de Jonas: ou eu vou, ou eu fujo. Será que para as nossas vidas não é bem isso que acontece? Temos uma palavra? Temos. Pode deixar, está tranquilo aqui. Pode deixar. Está bem calor também. Temos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Se disponha a ir para Nínive. Se disponha a sair do teu lugar de conforto e viver. E a partir daquilo que você crê, comece a pregar o Evangelho. Comece a viver o Evangelho. A partir desse tomar essa decisão, você comece a demonstrar quem você é, aonde você está. Porque a maldade aí de fora já está chegando à narina de Deus. Será que esse chamado de Jonas não é o mesmo que tem para nós? Se disponham e comecem a pregar aquilo que vocês têm
vivido. Eu achei muito interessante ontem, porque quem esteve aqui domingo, gente, foi algo sobrenatural que aconteceu. E eu creio que nossos cultos é isso mesmo, é o sobrenatural de Deus acontecendo. Só que às vezes a gente pensa, eu saí magoado porque a palavra me doeu, porque a palavra me machucou, porque se te machucou é porque tocou em algum lugar que precisava ser curado. E o que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. Mas a pergunta não é o que aconteceu aqui no domingo, é como eu estou hoje, a partir dessa palavra que recebemos. E isso foi o que foi comentado aqui ontem. Como eu estou a partir dessa palavra. Porque é fácil receber uma palavra que nos anime, né? Que nos ensine, igual foi nos ensinado. Mas o que você vai fazer com essa palavra a partir de agora? Qual vai ser? Você vai continuar andando magoado, ou você vai pegar o escudo e vai apagar tudo aquilo que você estava vivendo? Deus nos chama sim para viver, para estar vivendo em fé, e eu creio nisso, e eu creio que nós vamos viver. Mas para a gente viver, estar vivendo em fé, a gente vai ter que sair deste lugar chamado porão. Porque é muito fácil, a gente tem o chamado, mas a gente prefere às vezes, né, se esconder neste porão, se esconder neste lugar. E ao ele tomar a sua decisão, né, a Bíblia vai dizer que ele pega um navio e vai para um outro lugar, para uma outra cidade. Deus fala, vai para Nínive, e ele vai para Jope. Isso vai estar ali, no capítulo 3 ali. Ele vai para um lugar chamado Jope. Será que não é bem assim nas nossas vidas? Queremos tanto estar vivendo na fé, mas nós acabamos vivendo totalmente o oposto do que Deus está mandando nós fazer. Vivemos tão o oposto de tudo aquilo que Ele fala para nós vivermos. O problema das nossas vidas é que às vezes nós se escondemos lá no porão, como Jonas fez. Nós se escondemos do nosso chamado, ou se escondemos daquilo que o Senhor nos designou a fazer e a falar, e falamos que estamos vivendo em fé, e falamos que estamos vivenciando a fé, mas uma fé que não faz a vontade de Deus, não é uma fé, é uma desobediência. É uma desobediência. E será que hoje, ao avaliar nosso coração, nós não estamos sendo desobedientes? Esse dia uma irmã chegava aqui da igreja, chegou para mim, nossa, irmão, eu queria que você fosse lá na casa de tal pessoa que mora lá perto da tua casa, lá, para que vocês pregassem na vida dessa pessoa, que vocês falassem tudo isso. E aquela irmã, falei, puxa irmã, é legal, mas ela falou, porque eles estão indo lá num outro lugar, né, e eles não têm surgido resultados lá, não sei o que. Eu falei, tá irmã, mas ela já está sendo cuidado lá. Às vezes a gente quer tanto ir lá cuidar dos outros, que acaba esquecendo de cuidar da gente, acaba esquecendo de cuidar, de ver como está a nossa vida, como está esse chamado que o Senhor está confiando, porque o Senhor confiou em Jonas aqui, Ele confiou, por mais que nós vamos ler todo o contexto, se alguém confia em alguém, é o Senhor aqui. Deus não sabia tudo o que iria acontecer, Deus não sabe de todas as coisas, sabe, mas assim mesmo Ele decide confiar uma palavra em Jonas, dispõe-te e vai até Nínive, porque a maldade daquele povo chegou às minhas narizes. Sabe, às vezes a gente fica pensando que Deus quer nos mandar para um lugar, mas a Deus às vezes está abrindo portas para a gente dentro do nosso trabalho, dentro do lugar, no nosso ambiente de trabalho, para nós falarmos isso daqui. Sabe o que nós fazemos? Estamos se enfiando lá no porão e só se escondendo.
só se escondendo daquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas. Às vezes a gente está justamente querendo viver como Jonas. E eu quero ali para o capítulo 6, que o capítulo 6 vai nos dar algo bem interessante. Versículo, perdão gente, eu estou confundindo aqui. 1:6. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Só, eu acredito que a maioria de nós já lemos várias ministrações já foi feito, mas ele decide, ir para outra cidade, e ele vê um barco dando sopa ali, e ele entra dentro desse barco, e em vez de ir para Nínive, ele vai para Jope. E no meio dessa ida a essa cidade chamada Jope, a Bíblia vai dizer que houve uma grande tempestade, estava havendo uma grande tempestade naquele lugar, justamente por essa falta de posição de Jonas, por essa falta de convicção daquilo que Deus tinha falado na vida dele. E a Bíblia vai dizer que ele prefere, só voltando ali no 5 para a gente estar entendendo, no versículo 5, todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu profundamente. Quem que consegue dormir profundamente em meio a uma tempestade, em meio ao que está acontecendo? E é isso que eu creio, que Deus nessa noite está nos despertando. Deus está nos despertando, porque muitas das vezes o povo de Deus, o povo que se intitula, os servos de Deus, estão justamente aqui, dormindo. Estão lá no fundo do porão, dormindo. E eu creio que é tempo que Deus busca homens e mulheres posicionados, homens e mulheres que queiram viver em fé, homens e mulheres que acreditam ainda que há um propósito de Deus para essa nação, porque às vezes a gente está igual Jonas, enfiado no porão. As pessoas não estão mais vendo Deus em nós, as pessoas estão vendo a tribulação que nós estamos passando, mas não está vendo o nosso posicionamento em meio à tribulação. A gente fala talvez de Deus, mas a nossa vida prega diferente. O que as pessoas estão vendo, e é justamente isso. Olha quem teve que chamar a atenção de Jonas: o capitão. O que você está fazendo aí? Quem é o teu Deus? Olha a situação que nós estamos vivendo, estamos prestes a morrer aqui, está vindo tempestade de tudo que é lado, e você está aí dormindo. Será que isso não é o mundo falando a mim e a você? Será que isso, muitas das vezes esse capitão não está sendo o mundo falando: ei, eu estou te chamando a clamar em meio à tempestade, porque é isso que está falando aqui. Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus, talvez assim Ele se lembre de nós, para que não venhamos a perecer. Será que não é isso? Esse capitão não está fazendo o que o mundo faz para nós? Você fala tanto que serve a Deus, mas quando você está passando uma tempestade, você fica tão quieto, não parece que você clama. Eu creio nesse despertar para as nossas vidas, eu creio que nós vamos viver.
Nós vamos estar vivendo, sim, em nome de Jesus. Tudo o que Deus está fazendo é nos dando essa base realmente para estar vivendo a fé verdadeira em meio à tempestade, em meio à tribulação. O problema é que ainda a igreja não se despertou, e quando vem a tribulação, vem a dificuldade, você não quer estar no meio dela. Você tem fé para repreender, você tem fé para receber, mas você não tem medo, você não tem posição para estar no meio da tribulação e clamar ao teu Deus. Estamos como Jonas, dormindo, e o capitão está nos acordando. Eu creio que nessa noite o capitão está nos despertando, que em meio à tempestade nós devemos clamar. Não tem problema se estamos no meio da tempestade, não tem problema nenhum, porque o próprio Deus, o próprio Jesus falou que nós teríamos aflições nesse mundo. Engana-se quem não sabe, que acha que não vai ter dificuldade. Mas eu creio, em nome de Jesus, e esses homens de Deus, do Novo Testamento, a maioria dos homens de Deus, eles viveram essa fé, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? É essa fé que eu creio. Eu não vou me corromper, eu não vou me corromper com esse sistema. Eu creio no meu Deus. Precisa ir para a fornalha? Precisa. Então a gente vai. Se o meu Deus quiser, Ele vai nos livrar. Será que hoje a gente tem essa coragem de se posicionar diante do que está acontecendo aí? A gente é tão bom muitas das vezes de colocar lá nas nossas stories isso e aquilo, mas será que a nossa vida está demonstrando tudo isso dali, esse posicionamento? A gente é tão bom para se posicionar em tantas coisas, mas quando se fala de palavra, se fala de reino, a gente demora tanto para se posicionar. Sabe, é isso que eu creio, que nessa noite o capitão está nos despertando, porque no meio da tempestade nós vamos viver em fé, sim, em nome de Jesus. Eu creio que em meio à tempestade nós vamos se posicionar. Eu creio que ha chegado um tempo de nós começarmos a dar mais, investir mais. Essa semana a gente falava nesse lugar de investimento. A gente investe em tantas coisas. A gente investe muitas das vezes naquilo que a gente sabe que a gente vai ganhar. Mas a vida do cristão é meio diferente, tá? A gente não investe para ganhar, a gente investe porque já ganhamos. E é isso que falta cair essa ficha em nós já somos vencedores, nós já ganhamos, nós podemos vivenciar isso, nós podemos viver essa fé aí. E agora no 8, imediatamente lhe perguntaram, declarando, pois neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Olha a falta de posicionamento dele, ia matar muita gente. A falta de posicionamento de Jonas, em aquilo que o Senhor pediu, estava levando muita gente à morte. Será que a nossa falta de posicionamento naquilo que nós cremos e vivemos, e que temos que viver, nos faz levar pessoas para o caminho certo, ou as nossas atitudes, as nossas posições estão cada vez afundando mais pessoas e levando cada vez mais pessoas para o inferno? É uma noite de nós avaliar como está o nosso posicionamento realmente. E agora no 9, Jonas passou a responder: eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aqui começa a mudar a configuração. Agora, depois que esse capitão chamou a atenção dele, chamou a sua atenção para ele começar a clamar em meio à tempestade que eles estavam vivendo,
a demonstrar aquilo, o Deus que era, o Deus dos céus, na qual ele temia, começa a cair a ficha dentro dele. Eu estou fugindo do meu Deus. Eu estou fugindo daquilo que o Senhor confiou em mim. Eu estou fugindo, eu não estou vivendo em fé neste momento. Eu não estou vivendo a fé que o Senhor confiou em mim. E será que isso, o não viver a fé, será que não é resultado de uma falta de intimidade com Ele? Porque se Deus nos dá fé para se relacionar com Ele, será que isso aqui não foi essa falta de intimidade com o Senhor? Porque aqui ele está fazendo o quê? A vontade dele. Até esse momento ele estava fazendo a vontade dele. Mas esse capitão veio chamar a sua atenção. Ei, está na hora de você acordar, se levantar e começar a clamar em meio a essa tempestade. Porque certamente o teu Deus pode me salvar. Esse capitão está falando isso. Porque certamente o teu Deus, o Deus que criou os céus, a terra, o mar, Ele pode nos salvar. Quem criou os céus e o mar? Não foi o Senhor? Quem pode dar ordem para aquela temporal acabar? Então agora começa a mudar aqui. Começa a cair a ficha de zona. O que eu estou fazendo? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, mas pela minha vontade de não ir a uma cidade, toda essa gente pode morrer. Começa a cair, ele começa a pensar o que ele estava fazendo, e é isso que nós temos que avaliar o nosso coração. É isso que nós temos que pensar nessa noite. E perguntam para ele o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer neste momento, então? O pessoal que estava no barco, e ele fala ali, faz o seguinte, me joguem no mar, e esse temporal vai passar. Sabe que eu acredito que começa a acontecer nesse momento? Ele começa a viver em fé. Porque em sã consciência, no meio de uma tempestade, ninguém vai pedir para ser jogado no mar. Eu acredito que nesse momento começa realmente a revelar o coração dele, e ele começa novamente a crer e a se dispor, porque o Senhor se demonstra a ele, no meio da tempestade, no meio daquela dificuldade, e é lindo, porque ele fala, então me joguem agora ao mar, e essa tempestade vai parar, e essa tempestade vai parar. E até mesmo aquelas pessoas que estavam dentro do barco sentem remorso, sentem medo naquele momento de jogar ele no mar. E pedem perdão para Deus, para ver porque como o mundo muitas das vezes pede perdão por aquilo que vai fazer com um servo de Deus aqui. E às vezes o servo de Deus não tem humildade de pedir perdão. Isso é muito forte, gente. Às vezes acontece tantas coisas, a gente não tem a humildade. É perigoso, é muito perigoso isso dali. Nós somos a diferença, nós temos a diferença dentro de nós. E ele é jogado no mar. E agora no 15 ele vai dizer, então agarraram Jonas e o lançaram no mar, enfurecido. E logo este se acalmou. E olha a continuidade. E assim que notaram que o mar se aquietou, todos os homens adoraram e louvaram a Iavé, com grande temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe voto. Mudou ou não mudou? Aqueles que serviam a outros deuses, a partir do posicionamento dele. Mas foi um posicionamento difícil, foi. Imagine meio tempestade, me jogue no mar porque eu sei o que eu estou fazendo de errado.
Me jogue neste lugar. Me jogue. Mas a atitude dele fez essas pessoas reconhecer que há um Deus todo soberano. As nossas tomadas de decisões em meio à tempestade vai fazer com que pessoas entendam o Deus que nós servimos. Eu creio justamente nisso, que nós vamos estar vivendo a fé no meio da tempestade. Nós vamos viver, porque nós não vamos olhar para a tempestade, mas aquele que nos projetou em meio àquela tempestade. O problema é que muitas das vezes a gente decide a desobedecer a Deus. E a partir do momento que ele obedece a Deus aqui, e a Bíblia vai continuar dizendo que veio um grande peixe e o engoliu. E esse homem fica 3 dias e 3 noites preso dentro da boca do peixe. Agora me diga uma coisa: a boca do peixe, ou a barriga do peixe, melhor dizendo, foi ruim ou foi bom para ele? Foi o lugar na qual o Senhor o protegeu. A gente quer que o Senhor nos proteja de todo o temporal, mas do nosso jeito. Mas a forma que o Senhor aqui resolveu proteger ele foi justamente na boca do peixe. Foi justamente dentro da barriga daquele peixe. Eu não consigo assim imaginar uma pessoa ficar ali, presa dentro daquele lugar, 3 dias e 3 noites. Né? Quem já limpou um peixe sabe que o cheiro não é muito agradável, né? Para quem gosta de peixe é bom. Tem gente que abre sardinha e tem que esconder, né? Abafa o caso, né? Mas imagine aquele lugar. Eu não consigo imaginar, mas eu consigo imaginar o Senhor cuidando dele ali naquele lugar, protegendo ele, dando ar para ele. Eu não consigo imaginar uma jaula com vários leões e as pessoas ali dentro ali. Mas eu consigo imaginar o Senhor cuidando com anjos acampados ao redor ali. Eu creio que isso é estar vivendo em fé. Isto é estar vivendo em fé. A atitude dele mudou a configuração, e agora ele entende que ele pode voltar a viver em fé. Será que hoje o que nós precisamos? Eu creio que é justamente sair deste lugar chamado porão, que muitas das vezes está comprometendo as nossas vidas, e nós achamos que estamos tão escondidos. Estou escondido no Senhor. Não, você está escondido do Senhor, entre aspas, né? Porque o Senhor tudo vê e tudo sabe. Se engana o teu que acha que você está escondido. Nesses tempos eu escutava uma frase que me chamou a atenção, e é uma frase comercial. Ela falava, né, quem não é visto não é lembrado. Mas para a vida do cristão é diferente. É quando você está escondido que você é achado. É quando você está escondido, e eu acho que aqui fala muito isso. Ele só achava que estava escondido do Senhor. É igual Naamã, né? Só achava que estava protegido por aquela couraça dele lá, por aquelas vestimentas dele lá. Mas o cheiro chegava nas narinas daquele que estava do lado lá. Por quem será que nós estamos sendo protegidos? Porque em quem será que nós estamos sendo cuidados? Por quem será? Onde que será que está sendo o nosso esconderijo? Por mais que seja dentro da barriga do peixe, mas era o Senhor que estava protegendo ele ali. E a Bíblia vai dizer que ali naquele lugar, né, que a gente não consegue imaginar,
ele começa a clamar ao Senhor. E no 2:1 vai dizer justamente isso. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, o Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Sheol, do ventre do inferno, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Eu creio que nós não precisamos chegar nesse nível, mas Jonas chegou. Na barriga daquele peixe, ele levantou talvez aquela oração que ele teria que ter feito lá atrás. Para que chegar nesse nível? Para que chegar nesse lugar? Tudo que o Senhor espera de nós são filhos obedientes, são filhos que obedeçam aquilo que Ele pede. É só isso. Quem entendeu o Evangelho? Se você e eu entendimos o Evangelho, é se arrepender. É se arrepender, é arrependimento. O problema é que muitas das vezes a gente quer libertação, mas não quer se arrepender. Eu preciso de libertação. Não, você precisa de se arrepender. É arrependimento. É se arrepender justamente. Se arrepender, mudar caráter. Porque se nós entendimos, nós não vamos viver do jeito que nós vivíamos. Nós vamos mudar. Mudou totalmente aqui. A oração que ele fez mudou. Essa oração tinha que ter sido feita lá no começo. Mas o Senhor é tão misericordioso que dentro do ventre do peixe, lá na barriga do peixe, o Senhor ouve. E por que a gente acha que o Senhor não ouve as nossas orações? Qual que é a diferença do ventre do peixe para o nosso quarto? Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é onipresente, onipotente e onisciente. É isso que eu creio, que nós vamos viver sim. Eu creio que o Senhor vai nos tratar muito esse mês. O Senhor já está nos tratando muito nesses últimos dias. Mas será que hoje, igreja, nós precisamos despertar? E eu creio que esse capitão chegou nessa noite para despertar. Ei, o Deus que você serve precisa que você clame a Ele. É lindo ver o mover de Deus. É lindo ver o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor tem feito. É maravilhoso o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Mas o que nós vamos fazer a partir do momento que nós sabemos que nós temos que viver em fé em meio à tempestade? Nós temos fé talvez para que a tempestade não chegue, mas nós não temos fé para estar no meio da tempestade com Ele. Se a tempestade vier, meu querido, não tenha problema. É o momento que você vai se dobrar ainda mais ao Senhor. Amém? Se coloca em pé aí. A gente vai estar, vou pedir para o Mateus, ele vai estar cantando uma canção. Eu quero nessa noite que você permita que o Espírito Santo venha a tocar no teu coração realmente. Qual é o porão que de repente você está se enfiando? Qual é o porão? Porque às vezes a gente sabe realmente o que tem que fazer, mas cada vez parece que a gente vai mais para aquele porão e acha que está num lugar de tranquilidade. A tua tranquilidade não é aqui, a tua tranquilidade vai ser lá. Se você hoje vive talvez numa tranquilidade, você tem que rever aonde você está posicionado. Não estou falando que você tem que viver tribulado na tribulação todas as horas, mas eu quero te dizer que há um Deus
que tem um descanso para você em meio à tribulação. Fecha os teus olhos aí. Deixa o Espírito Santo bradar realmente no teu coração. Será que não existe esse porão dentro de nós? Esse porão que nós estamos cada vez se enfiando mais e achamos que estamos tão escondidos? Feche os teus olhos.